A nossa autoridade não vem da posição, mas da presença de Deus. Se queremos ser líderes segundo o coração de Deus, precisamos parar de buscar reconhecimento e começar a buscar a presença de Deus. Precisamos parar de nos importar tanto com números e status e começar a nos importar com a voz de Deus, porque um líder sem Deus pode até impressionar, mas jamais transformará vidas. Olá, eu sou a Ana do canal Palavra de Conforto e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo sobre liderança e a continuação da liderança inspirada na história de Davi. Percebemos ao ler sobre Davi que liderar é um desafio, mas liderar segundo o coração de Deus é um chamado. Muitos querem ser líderes por status, por influência ou pelo reconhecimento das pessoas. E de fato, a liderança ela traz consigo seguidores, voz e impacto. Davi ele experimentou isso. Ele começou como um simples pastor e quando ele menos esperava, estava cercado por guerreiros leais, conquistando territórios e se tornando um dos reis mais poderosos de Israel. Mas sabe o que diferenciava Davi de tantos outros líderes? A fama nunca foi o seu foco. O seu coração ele sempre esteve voltado para Deus. Isso contrasta fortemente com Saul. Quando Deus rejeitou Saul como rei, o que o preocupava muito quando houve essa rejeição não era a relação de Saul com Deus, mas a sua imagem diante do povo. Era com isso que Saul se preocupava. Ele implorou a Samuel: honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel. Aqui, Saul temia por perder a sua posição. Davi, por outro lado, ele temia por perder a presença de Deus. Quando Davi pecou gravemente ao se deitar com Betseba e tramar a morte de Urias, ele não tentou justificar o seu erro. Ele não culpou ninguém. Ele não fez discursos vazios para preservar a sua imagem. A sua maior dor foi expressa lá em Salmo 51. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi não estava preocupado com a sua reputação, mas com o seu relacionamento com Deus. E essa diferença é fundamental, porque existem dois tipos de líderes: os que Deus rejeita e os que Deus levanta. Os que Deus rejeita são aqueles que constroem o seu ministério sobre a areia do orgulho, do status, da necessidade de aprovação. São os que, como Saul, fazem de tudo para manter a sua posição, mas ignoram o que é fundamental: a voz de Deus. Os que Deus levanta são aqueles que, mesmo falhos, têm um coração que se volta para Ele. São os que não escondem os seus erros, mas se arrependem de verdade. Que não lideram para buscar aplausos, mas porque foram chamados. Que não tentam preservar uma reputação impecável, mas buscam um relacionamento profundo e genuíno com o Senhor. Isso me faz lembrar de algo que a empresária Thay Dantas comentou sobre a nossa obsessão com a fama. Vivemos em um tempo onde nós colocamos os famosos como referência máxima. Achamos que são perfeitos e inalcançáveis. E quando eles erram, eles são cancelados, condenados, jogados fora. Mas será que somos tão diferentes deles? Nós também erramos, também falhamos. Somos mães que às vezes não sabem lidar com seus filhos, pais que falham em seu papel, amigos que traem,
filhos que desprezam quem os criou, reis que caem em adultério e líderes que, vez ou outra, tomam decisões erradas. A diferença não está em errar, mas em como lidamos com o erro. O líder, segundo o coração de Deus, não é aquele que nunca erra, mas é aquele que, quando erra, corre para Deus com um arrependimento genuíno. Ele não se justifica, não tenta encobrir, não se desespera pelo que os outros vão pensar. O seu foco ele não está no que as pessoas dizem, mas no que Deus vê. E sabe o que é curioso? No fim das contas, mesmo sem buscar a aprovação humana, Davi teve seguidores leais. E podemos ver isso no seu exército, que se formou ao redor dele naturalmente, porque as pessoas percebem quando um líder é verdadeiro. O seu reino cresceu porque Deus era com ele. A autoridade que ele carregava, ela não vinha da posição de Davi, mas vinha da sua intimidade com Deus. Esse é o ponto crucial da liderança cristã. A nossa autoridade, ela não vem da posição, mas ela vem da presença de Deus. Se queremos ser líderes segundo o coração de Deus, precisamos parar de buscar reconhecimento e começar a buscar a presença. Precisamos parar de nos importar tanto com números, com status e começar a nos importar com a voz de Deus, aquilo que realmente importa, porque um líder sem Deus, ele pode até impressionar, mas ele jamais vai transformar vidas. E por fim, precisamos lembrar de uma coisa: Deus sempre será maior que a nossa capacidade. Como Jonas Madureira diz, ele sempre tem um conhecimento adequado de todas as coisas, incluindo de si mesmo, e isso, por si só, já nos coloca em posição de irredutível inferioridade em relação a Ele. Ou seja, por mais inteligentes, talentosos e estratégicos que sejamos, somos infinitamente menores que Deus. Se um líder perde essa consciência, ele já começou a ruína da sua liderança. Então, eu te pergunto, qual tem sido o foco da sua liderança? Se Deus olhasse para o seu coração hoje, ele veria um líder que se preocupa mais com a própria imagem ou um líder que se preocupa com a presença de Deus? Davi escolheu a presença. E você? O que você escolhe? Esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou, curta, compartilhe, deixe um comentário edificante. E lembre-se de se inscrever no canal para que você continue assistindo essa série sobre líderes que se inspiram na Bíblia. Amém? Até o próximo vídeo.